aqui no Visto a Fé em Família. Agora chegou uma hora muito gostosa, a hora da gente aprender receitas deliciosas e histórias de vida. Hoje a chefe Lilian Pires, ela que é presbítera, é casada com o pastor Rogério, é mãe de Isaac, de 5 anos, que ama a bateria. E o Gabriel foi esse filho que Deus recolheu. Ele faleceu com 7 meses de vida e a Igreja Renascer sempre foi um lugar de refrigério na vida dela. Mas ela não ficou parada nessa dor. E ela vai contar como essa culinária e tudo aquilo que ela tem aprendido na Visão Renascer tem ajudado ela a superar essa dor. Tudo bem, chefe? Bem-vinda, querida. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Quer dizer que você participou do Mais Que Ver Fit também? Participei do Mais Que Ver Fit Casais o ano passado com meu esposo. Olha, e vocês eliminaram quantos quilos? Eu eliminei 13 e ele eliminou acho que uns 9 ou 10 quilos. Uau! O Mais Que Ver Fit a gente tem uma vez ao ano, é um trabalho voluntário da Igreja Renascer em Cristo, que a gente faz um discipulado para cuidar da saúde. E tá aí a prova, ó, sem remédio, sem nada, né? Sem remédio, sem nada. Só comendo comida de verdade. Só comendo comida de verdade, exercício em casa. Isso. E com o marido é mais fácil, né? Mais fácil. Agora a gente tem que continuar, né? Vai continuando sempre. Agora me conta, chefe, fala um pouquinho de como nasceu esse projeto e as suas receitas deliciosas, né? Posso começar fazendo? Pode começar a fazer. Vamos aprender a fazer o nhoque hoje da chefe. Você vai precisar para esse delicioso nhoque, 500 gramas de batata, 270 gramas de farinha de trigo, um pouquinho de margarina, noz moscada, sal, mussarela em cubos e ali é um parmesão ou é um queijo? É um parmesão, para colocar por cima, né, que fica gostoso. Para finalizar, com certeza. E uma dica é a batata Asterix, essa batata mais rosinha, mais QV. Mais QV, tinha que ser. Então aquela outra batata inglesa não é a melhor pro nhoque? Não, porque ela tem mais água. A batata Asterix é a que é indicada para fritar, para fazer purê, para fazer massa. Sim, porque ela tem pouca água, então ela fica melhor. Muito bem, então procura a batata mais QV aí quando você for fazer sua receita. Fala, Lilian, vamos começar a fazer enquanto a gente conhece um pouquinho do teu testemunho. Tá bom. Então, Bispa, aqui a batata você só cozinhou na água ou pôs um salzinho? Eu cozinhei com sal e amassei, e o segredo é amassar quente. Então hoje você vai aprender a fazer esse delicioso nhoque. Então põe um pouquinho de manteiga, né? Derrete na panela. Aí você está fazendo com 3 batatas, certo, Lilian? Aqui são 500 gramas de purê de batata amassada. Purê de batata amassada. Isso. Aí ele tem que ficar, o purê tem que ficar bem quentinho. Bem como um purê mesmo. Tá? Porque a farinha tem que cozinhar. Esse nhoque ele não vai na água para esperar levantar a bolinha como nós estamos acostumados, tá bom? Tá. Eu gosto de colocar um pouquinho de noz moscada, porque ela dá um sabor bem especial pro nhoque. Eu não vou colocar sal agora, porque eu já cozinhei a batata com sal na água. Esse nhoque é... Você vai misturar a farinha fora da panela ou na panela mesmo? Na panela. Por isso que a batata tem que estar bem quente. Que é pra... Agora é muito rápido. Quando você coloca... Aqui são 270 gramas de farinha. Para 500 gramas. Então é pouquinha farinha. O nhoque ele fica... É mais batata. É mais batata. Ele fica bem leve. No começo parece que vai dar tudo errado. Mas no final dá tudo certo. No final dá tudo certo. Isso que importa. Porque aqui não vai líquido nenhum. Por isso que é melhor... Só farinha, manteiga e batata. 3 ingredientes só desse nhoque hoje, hein, pessoal? É a receita da chefe Lilian Pires, da Virtuosa Rotisseria. O arroba dela tá aí para quem quiser acompanhar. Agora eu vou te contar como que a Virtuosa começou. Nasceu, me conta. Ela nasceu um pouquinho antes da pandemia. Eu casei, né? E nós tivemos o Isaac, que é o nosso filho de 5 anos. E eu trabalhava com minha área manutenção, engenharia.
Tá. E eu tive o Isaac e a nossa chave como mãe, toda chave da mulher muda, né, Bispa? É. E eu pedi pro Senhor de maternidade, que eu queria sair do meu trabalho, porque eu amo a engenharia, mas eu amo mais ser mãe. E aí, eu pedi pro Senhor que eu queria sair do meu trabalho. Eu estava 8 anos nele, só que não queriam me mandar embora. E eu não queria perder meu direito. Todos os direitos. E aí o Senhor me atendeu e me mandaram embora em janeiro. Meu filho tinha acabado de completar 1 ano, em 2020. No ano da pandemia. E em seguida fechou tudo. Eu não ia ter nem com quem deixar meu filho. Olha só os caminhos do Senhor. Porque a escolinha dele fechou também. Ia fechar e eu não ia ter com quem deixar. Ou seja, eu ia ter que pedir a conta. Porque como mãe, nós pedimos. Ó, aqui, ó, tá vendo? Agora parecia que não ia dar certo. Ela foi mexendo com a colher de pau mesmo, gente, até dar um ponto de massa, ó. E aí ele ficou... Na panela quente. No ponto de massa, agora é só desligar, sovar um pouquinho ali pra rechear. Tá. É isso que você vai fazer em casa. Olha que interessante essa massa de nhoque. Bem prática. Vou virar aqui. Porque eu aprendi a fazer nhoque com a minha sogra. Mas a minha receita de nhoque vai mandioca... E eu preparo no bowl. E vai ovos. Vai ovos. Vai. E depois tem que cozinhar na água. Depois tem que cozinhar na água. Aqui já sai cozido. Aqui já sai cozido. Porque a farinha já cozinhou aí, né? Isso. Olha só que maravilha você aprender a fazer um nhoque rápido, gente. Simples, né, chefe? E aí você saiu, ficou em casa, já estava em casa, entrou a pandemia. Aí eu queria trabalhar, porque mulher não consegue ficar sem trabalhar. Não dá, né? Até porque a gente quer dar o melhor para os nossos filhos. Olha lá, vamos sovar um pouquinho essa massa quente, já tá quentinha, gente. Só que aí ela vai dando uma esfriadinha, né? E já vai incorporando um pouco mais. A farinha já tá cozida, então não tem... Agora, daqui é rechear, colocar molho, aquecer, só para pegar. Que maravilha! Pode congelar essa massa. Quanto tempo congelado? 3 meses. Eu vendo ela congelada. Já congelada. Quem quiser comprar pronto, já chama a Virtuosa Rotisserie. Mas se quiser fazer também, tá aí a receita. Se quiser fazer e vender também... Hoje a tua fonte também ajuda na tua renda familiar, chefe? Ajuda muito. Muito, viu, pessoal? Porque meu esposo trabalha e esse agora é o meu trabalho. Olha só que bênção. Agora esse é o meu trabalho. Olha que família linda que a chefe Lilian tem. Olha só. Chefe, me conta uma coisa. Você ficou em casa, nasceu a Virtuosa. Você descobriu esse talento, né? Sim. Porque a gente que gosta de comer vai cozinhar bem. Quem que cozinha bem? Quem gosta de comer. Sim. É uma pessoa que não gosta de comer para cozinhar. Nem pede indicação de restaurante, que ela vai te mandar comer salada. Agora, quando a gente gosta de comer... A gente faz. Faz gostoso. Olha só, vamos só ensinar a rechear quem não sabe rechear. Pode fazer só nhoque sem recheio, chefe? Pode. Aí pode fazer aquela... Abre assim... Corta com a faca. Isso, uma opção. Que é a opção que o pessoal costuma fazer. Ou esse aqui, que já vem bem mais gostoso. Mais gostoso, porque aí você pega uma porção. Ó, bolinha. Geralmente dá umas 18 gramas. Aí você faz... Eu gosto de fazer um furinho. Pego um pedaço de queijo generoso. Coloca dentro e... Tá pegando aqui? E fecha. Aí depois só aperta, enrola... Boleia na mão e tá pronto. Tá pronto. E assim, esse nhoque aqui dá pra servir umas 6 pessoas bem. Gente, olha que maravilha. Bem econômico também. Dá pra você fazer nesse domingo pra tua família, econômico. Você vai usar, não vai usar nem 1 quilo de farinha, 270 gramas de farinha. Você já vai servir 6 pessoas e não é aquela porção francesa, não. Vai servir a italiana, muito, muito, muito bem servido. Chefe, me conta. E aí você ficou em casa cuidando do pequeno, né? E aí você nasceu a Virtuosa. Na pandemia, você já começou a prosperar? Já começou a vender na pandemia? Já começamos a vender na pandemia. Contei até na época o testemunho no programa do Apóstolo, quando eu abri a MEI. Porque nós precisamos, né? Fazer tudo certinho. Com certeza. Então, abri a MEI e foi uma grande bênção. Vendemos muito, porque... Todo mundo em casa. Precisando comer bem. Isso, e foi um boom. Meu esposo tinha ficado
meu esposo ficou desempregado no mesmo dia que eu. Eu tinha pedido pro Senhor pra mim, né? Mas ele ficou desempregado no mesmo dia. Foi porção dobrada. Foi porção dobrada. Confesso que na época eu fiquei... Deu uma balançada. Eu falei, Senhor, eu pedi só pra mim. Não, mas Deus amém, né? Tem planos, porque quando ele ficou em casa, como era o começo... Nós conseguimos, ele me ajudou, então nós conseguimos dar um start bem legal. Que eram 2 trabalhando também, Isso. Né? É o que fala a palavra, né? Melhor serem 2 do que 1, porque em 2 a gente tem melhor paga do nosso trabalho. Sim. E aí nasceu a Virtuosa, estava tudo indo bem, e veio mais uma alegria, que foi a gravidez do Gabriel. Foi o Gabriel, que era muito esperado por nós, pelo Isaac, que é... Pediu um irmãozinho. Pedia, fazia carinho na barriga, esfregava minha barriga. E aí o Gabriel nasceu prematuro, de 35 semanas, com síndrome de Down, cardiopatia, e não tinha dado nada em nenhum exame. Eu fiz ecocardiograma do bebê, fiz todos os morfológicos, todos os exames e não dava nada. Sabe que eu tenho uma amiga que aconteceu a mesma coisa. E é uma notícia muito difícil de receber ao mesmo tempo que você está dando à luz, né? É um susto porque, assim, já foi um susto porque ele teve que nascer prematuro, né? Porque ele centralizou. E o Gabriel, ele teve vários testemunhos. Ele centralizou 2 vezes. Nenhum bebê centraliza 2 vezes dentro da barriga da mãe. Ele centralizou quando eu estava com 24 semanas. Já não ia nascer quase que morrendo. E aí ele saiu da centralização. Me internaram para fazer a cesárea. Ele voltou? E voltou, não... Tipo, centralizar é quando a criança está quase morrendo, né? E aí voltou e aguentou até as 35 semanas. E aí centralizou de novo. Aí nasceu forte, nasceu com peso. Foi para UTI neo, mas porque quando ele nasceu, devido à cardiopatia, ele respirava muito cansado. E aí ele foi para UTI neo, ficou lá. Aí demorou mais para sair, porque ele tinha que aprender a mamar. Por causa da síndrome de Down, tem a linguinha maiorzinha. E você recebeu a notícia? Na UTI, quando ele nasceu. Quando ele nasceu, foi cesárea. Então eu não o vi só na hora que nasceu, eu já fui para UTI. Tive que esperar me recuperar. Aí quando eu fui no dia seguinte, na UTI de manhã cedinho, aí eu olhei para ele e falei, eu acho que ele é um pouquinho diferente, assim, porque tem uns traços, né? E aí a doutora veio falar comigo, com o meu esposo, ela falou, olha, ele tem os traços de um bebê com síndrome de Down. Mas nós vamos fazer o cariótipo e tal. Eu falei, tá bom. Aí eu voltei. Bispa, eu vou te contar uma coisa. Eu fui pro quarto e eu tive que me deparar com uma situação que é difícil de admitir, mas eu acredito que muitas mães já devem ter passado por isso. Nós descobrimos que, por mais que a gente ache que não, a gente tem um pouquinho de preconceito. Por quê que eu falo isso? Porque eu falei pro meu esposo, porque eu tenho amigas que têm filhos com síndrome de Down, com autismo, com um monte de coisa. E aí eu falei assim, amor, eu quero aprender tudo o que ele precisa, porque se alguém algum dia maltratar o nosso filho... Aí ele falou, mas o bebê mal nasceu, você já tá pensando. E aí eu comecei a cair na real, que tipo, eu que tava preocupada, querendo já colocar ele dentro de uma bolha, porque mãe é assim, né? E aí eu fui aprendendo tudo, e aí o Gabriel foi para casa, só que nós já sabíamos que ele ia ter que fazer uma cirurgia. Aí ele pegou Covid dentro do hospital, com 50 dias de nascido, ele pegou Covid dentro da UTI. E era aquela primeira cepa, né? Era. Aí ele pegou... Mais agressiva, não é? Ele pegou e aí ele ficou bem. Deus deu tantos livramentos pro Gabriel. Aí depois foi transferido de hospital para poder esperar ganhar peso para fazer a cirurgia do coração. Então ele ficou, dos 7 meses que ele viveu, ele ficou 5 meses dentro de hospital. Tá. E aí ele fez a cirurgia do coração, ficou bem. Precisou fazer uma traqueostomia, mas ficava em ar ambiente, porque deu uma inflamaçãozinha na glote, porque ele era muito novinho e quando faz a cirurgia tem que entubar. Então machucou, mas ele ficava em ar ambiente. Quando ele faleceu, ele já estava comendo papinha. Meu Deus do céu, quer dizer, você viveu muitos milagres. Vivi. Com ele dentro da UTI, enquanto ele esperou para operar, ele pegou bactéria no sangue, ele pegou um monte de coisa que os médicos falavam para mim, mãe, então a gente não sabe como vai ser. E eu falava, mas eu creio no Deus que eu sirvo. Amém.
E a diretora do hospital, até hoje, ela me chama lá, às vezes, para orar. Deus usou meu esposo para falar com ela, porque ela não... Eu acho que ela estava afastada, ou já tinha conhecido o Senhor, sabe? E Deus me mostrou algumas coisas para meu esposo, meu esposo falou com ela. E você aproveitou esse tempo de UTI para fazer teu curso de pastora, né? Fiz o meu curso de pastora de dentro da UTI. Meu Deus do céu. De dentro da UTI com o Gabriel. Vivendo na prática o que é pastorear, o que é vencer as más notícias, não é, Lilian? Bispa, ali eu falo que o Gabriel foi um anjo que o Senhor me emprestou para trabalhar na minha vida. Porque nós precisamos ser habilitados, né? Eu fui muito confrontada por Deus, porque eu percebi que eu não cria de verdade. Eu comecei a crer de verdade quando eu via tudo que meu filho passava e eu era impotente. Porque quando nós fazemos, a gente acha que dá um jeitinho. E quando a gente não pode, Lili? Não, a gente tem que crer em Deus. E aí, quando chegou o 7º mês... 7 meses e 3 dias, ele pegou uma bronquiolite. Ele estava em casa já. Ele pegou uma bronquiolite, mas como ele tinha ficado muito tempo internado, ele não tinha vacinas, ele não tinha imunidade. Síndrome de Down já tem uma imunidade mais baixa. E aí eu percebi que ele estava ruinzinho, ficou com febre. No dia seguinte, ele teve uma parada cardiorrespiratória dentro do hospital. Que a princípio eu falava que tinha sido um erro do médico, porque eu tinha visto uma situação, mas hoje eu entendo que o Senhor quis assim. Amém. Eu sempre me espelhei muito na Bispa Sônia, na mãe, guerreira, né? Porque eu falei, Senhor, se ela... Desculpa. Mas eu falei, Senhor, se ela passou por isso e ela saiu vencedora, eu vou conseguir. Vai. Sair vencedora. Vai. E aí, eu sou ministra de cura. Mas uma coisa é você... Aí você vai aprendendo mais quando você vive. Quando a Bispa lançou o livro, o Gabriel estava no hospital e eu fui. Esse livro, gente, ele é um manual de cura. Eu presenteei muitas mães dentro do hospital. Eu presenteio muitas pessoas, porque esse livro não é só para quem perdeu alguém. Às vezes você perdeu um emprego, às vezes você perdeu um casamento. A gente não tem muito... Sabe quando você não sabe o que você fazer diante de uma perda? Você precisa de um reencontro mesmo com a vida. E é o nome desse livro. E foi um livro que a minha mãe demorou 5 anos para escrever. Depois do enterro do meu irmão, que eu acho que o enterro do meu irmão marcou muito a nossa família, né? Depois de 7 anos de coma e depois de 5 anos do enterro do meu irmão, a minha mãe conseguiu escrever esse livro, que é um manual de cura. São chaves. Cada capítulo é uma chave. E é o livro de uma mãe que venceu a dor, né? E você que passou por está passando por essa dor, precisa ler esse livro. Esse livro te ajudou muito, né? No final de cada capítulo, é muito lindo isso mesmo no livro. Tem um QR Code. E o QR Code, ele vai te levar para um louvor. Para você trazer de volta a adoração para a tua vida. Você conseguiu, porque tem pessoas que falam, comprei o livro, ainda não consegui ler. Você leu ele todo? Li. Eu li ele 2 vezes. E como é que foi ler esse livro no meio dessa perda? Então, primeiro eu comecei a ler o livro... Porque dentro do hospital, eu e o Gabriel, nós viramos reverência na UTI. Nós ficamos muito tempo dentro da mesma UTI. Então, as enfermeiras já vinham, me chamavam até já de pastora, porque elas... vou falar com aquela mãe, eu acho que ela é pastora. Porque, a gente sempre tá orando. Por outros bebês. Então, eu fiz amizade com muitas mães. Ai, que bênção. E aí, eu li, porque quando eu comprei, o Gabriel estava bem. Ia operar do coração ainda, mas eu presenteei algumas mães, presenteei uma enfermeira que tinha se separado, e o luto dela era o divórcio. Era o casamento. E aí, eu tinha lido, mas você lê
É meio que superficial. Essa leitura quando ainda a dor não tá no teu peito. Isso. Aí quando o Gabriel faleceu, passou um tempo, porque nos primeiros dias você não quer muito, por mais que você sabe que Deus levou, mas você ainda fica, né? E aí eu li, aí foi quando eu li ele de verdade. E aí eu li ele como um manual, sabe? Vou fazer como um manual. Passo a passo do que tá aqui, porque eu vou vencer. Se a Bispa Sônia venceu, eu vou vencer também. Qual foi a chave que mais tocou mais profundo? Para mim foi mais difícil e que foi libertador, foi o tirar as coisas e voltar a olhar que eu tinha um outro filho, um esposo, que eu tô viva. Porque eu não quis comemorar. Ele faleceu em outubro, né? Final de outubro. Quando foi em dezembro, eu não queria comemorar Natal. E eu sempre amei Natal, desde criança. Porque minha família é muito grande e sempre foi motivo de festa. E eu não queria comemorar. E eu fiz uma revelação de sexo do Gabriel no Natal, entre família. Então, para mim era muito difícil. E aí o meu esposo, sempre com paciência, conversando, mas sempre me respeitando. E eu tinha que olhar que eu tinha Isaac também, né? E aí comemorei daquele jeito. No meu aniversário eu já não queria comemorar. E aí o meu esposo fez uma surpresa. E aí aos poucos eu fui voltando. Então o tirar as coisas é difícil, mas é muito importante. Porque eu consegui doar tudo que era novo, que ele não tinha usado. Mas o que ele já tinha usado, eu não conseguia tirar. É difícil, eu sei. Era difícil eu abrir aquelas gavetas. Eu sei. O dia que a minha mãe teve... E, gente, tirar é tirar mesmo, né? Não é assim, eu vou mandar para sogra, que é a mãe da pessoa. Eu vou mandar para uma casa do interior. Não. É tirar mesmo. É tirar mesmo. Quando a minha mãe precisou tirar as roupas do Tige, né? A pessoa vai estar viva eternamente no nosso coração, mas você não pode mais deixar aqueles objetos, aquelas coisas dentro da tua casa, né? Encerrou um ciclo, né? E esse dia foi um dia muito difícil para minha mãe, porque ela, chorando, virou para mim, né? A gente ajudando ela nesse processo, mas também incentivando de que ela precisava viver isso, né? Depois de 3 anos já, né? Então, você vai guardar pro resto da vida. E o meu esposo... E o bom é que ela escreve isso no livro e quem lê não precisa esperar 3 anos. Você já passa por isso antes, porque senão aquilo vai ficar te ferindo muito tempo. E aí ela falou, vocês estão arrancando de mim a única coisa material que sobrou do meu filho para mim. E como filha foi muito difícil ouvir isso, mas eu falei para ela, mãe, ninguém nunca vai tirar de você o ser mãe do Tige, que era o meu irmão mais velho. Ninguém, você sempre vai ser a mãe do Tige. E ela então se abriu para aquela doação e fez um bem para ela depois. Depois ela falou, eu tô leve. Você sentiu isso depois? Leve. E outra coisa, quando nós fazemos o curso de ministro de cura e tal, nós aprendemos que tudo reflete no nosso corpo. E eu comecei a ter umas alergias inexplicáveis. Eu cheguei aí numa dermatologista, ela falou assim para mim, isso é emocional. Minha mãe tinha uma crise de tosse que não passava. A gente foi no médico, que o médico falou assim, olha, para melhorar a tua crise de tosse, você precisa parar de tossir. Eu olhei para ela olhou... Quer dizer, se ela conseguisse parar de tossir, ela parava sozinha. Parava. Aí eu passava pomada, passava um monte de coisa. E eu preciso das mãos para trabalhar. É verdade. Por mais que eu manipule com luva, mas eu preciso, claro, né? E ficava machucado. E aí meu esposo falava, você precisa tirar. E eu lia no livro, só que essa parte é difícil. É muito difícil de fazer. E aí a doutora falou, e aí eu falei pro meu esposo, você não acredita. E ele estava trabalhando e eu voltando para casa. Você não acredita que a doutora falou? Falou que é emocional, que eu preciso tirar as coisas do Gabriel. Aí ele falou, te falei, vai lá. Tira. Aí o meu filho, o Isaac, estava na escola, eu sentei no chão do quarto e comecei a tirar. Cada coisa que eu tirava era... Mas eu ia me sentindo mais leve.
E aí, depois que eu limpei tudo, limpei as gavetas, ocupei com outras coisas, roupas do meu outro filho, eu senti leve, me senti leve. É difícil, mas cura. Mas é difícil de fazer. Mas cura. Cura. E a alergia passou? Passou, nunca mais tive aquela alergia Pra você ver. Então, você que está nos assistindo, você passou por um luto, uma perda, uma dor. Às vezes é um relacionamento. Foi bom, mas ele acabou. Fecha esse ciclo. Vamos para o próximo. Deus tem mais coisas. A Lilian está esperando. Um próximo bebê vai vir, vai trazer alegria. Deus já deu o Gabriel. Mas esse anjo que Deus emprestou, ele já está com o Senhor de novo. E assim a gente precisa fazer na nossa vida, gente. Assim nós queremos que você, assistindo essa programação, faça na tua casa também hoje. E transforme isso em motivo de consolo. Porque um dos nomes do Espírito Santo é Consolador. E ele tem o poder de nos consolar. A dor pode nos ferir. Mas a dor também só vai ter o tamanho que você permite ela ter. E tem consolo para essa dor. Outro dia, uma pessoa estava assistindo o Bispo Fé em Família, ela me escreveu nas redes sociais: não fale superou o luto, porque o luto não se supera. E eu escrevi para ela, com muito amor: não supera se você não conhece o Espírito Santo. Porque se você conhece o Espírito Santo de Deus, eu não perdi um filho, eu perdi um irmão muito amado, muito amado, muito amado. E eu sei que a gente supera o luto através do consolo do Espírito Santo de Deus. É ou não é, Lília? Supera. Supera ou não supera? Aquele louvor consolador, amigo. Põe aí, Danilo, pra gente. Foi o louvor que Deus me consolou. Amém. Quando o Gabriel que ele faleceu, que o coração dele parou. O Senhor colocou esse louvor no meu coração. E foi o que sempre me fortaleceu. Vamos pegar os nossos nhoques, pôr então no molho e pronto para experimentar. Pode colocar no molho ou pode colocar no forno. Ou no forno. Vamos terminar então aqui, pôr no forno. Aqui já está prontinho. Pode pegar que eu vou experimentar. O Instagram da Virtuosa, para você quiser encomendar, já deixar aí para o domingo que vem. Virtuosa Rotisseria. Olha só, gente, que sai é só isso. E lá tem nhoque, tem rondelli, tem ravioli, tem tudo, chefe. Tem tudo e tem também marmitinhas saudáveis. Olha depois do fit, deixa eu experimentar essa delícia. Você vê que ele tá desmanchando. Quer um queijinho? Vamos pôr um queijinho aqui, vai? Vamos colocar um queijinho aqui, só para ficar mais bonitinho para você que tá em casa. Olha aqui. Mas ele fica bem recheado. Olha recheado, que coisa linda. Vamos experimentar junto comigo? Vou cortar menorzinho, porque tá quente, hein? Tá, e tá grande. Isso tá quente. Só para eu experimentar junto com vocês. Que delícia! Bora secar esse choro, nada de desistir do socorro. Antes dessa prova, Deus é Deus. E depois dessa batalha. É levinho, não é? Olha que delícia de massa, menina. É leve. Só virou coisa boa. Que Deus te abençoe, viu? Deus te fortaleça. Daqui a pouco você volta para contar o resto do testemunho. Amém. Tem muito milagre aí, né? Tem muito milagre. Vai vir mais, em nome de Jesus. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, a Claudete vai contar pra gente. Você imagina? Ela foi jogada na lata do lixo, gente. Na maternidade, pela própria mãe. Mas ela não parou no lixo. Você também não vai parar aí. A gente vai para um rápido intervalo e já volta, e a gente termina com o musical no Bispo Fé em Família. Daqui a pouquinho eu volto.